Considere uma chapa de ferro circular de diâmetro 20 cm com um orifício circular concêntrico. A temperatura de 30 graus Celsius, o orifício tem um diâmetro de 1 cm. A chapa, então, é aquecida a 330 graus Celsius. Letra A. A variação do diâmetro do furo depende do tamanho da chapa? E letra B. Qual a variação do diâmetro do furo se o coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1? Então, observe, nós temos aí a imagem dessa chapa que possui o furo. É um desenho que não está em escala, afinal de contas, observe que são 20 centímetros de diâmetro para a chapa e apenas 1 centímetro para o diâmetro do furo, então está fora de escala. Mas aqui nós, antes de responder a letra A gente vê o seguinte: existe uma ideia aqui que ela é contraintuitiva para muitos estudantes que acreditam que com a dilatação o furo diminui. Seria essa situação que eu mostro aqui. Então, a chapa aumentando de tamanho, a área do furo ficaria menor. Mas essa é uma ideia errada, porque o correto é considerar que o furo é do mesmo material que compõe a chapa. Então, veja, a ideia é pensar que o furo é do mesmo material que compõe a chapa. Logo, se nós aquecermos o furo que seria desse material, então ele deve aumentar sua dimensão. É evidente que aqui, observe, é necessário que o estudante, que você use a sua imaginação, porque o furo realmente não é preenchido por nada, mas você deve imaginar que esse furo seja preenchido pelo mesmo material. E, portanto, se esse furo for, então, na verdade, feito do mesmo material, só pode aumentar de tamanho. Essa é a ideia correta e é o que nós vemos, então, aqui nessa figura, ok? Bom, quanto à letra A, se a variação do diâmetro do furo depende do tamanho da chapa. Nessa questão foi fornecido tanto o diâmetro do furo, 1 centímetro, quanto o diâmetro da chapa, 20 centímetros. Mas a resposta é que o diâmetro do furo, no caso, quando ocorrer a variação da temperatura, não vai depender do diâmetro da chapa. Então, é totalmente independente, não depende, certo? Quanto ao cálculo, aqui tem um outro conceito importante, que apesar de ser uma chapa, logo ser uma dilatação de superfície, quando pensamos em chapa, o que nós estamos discutindo é o diâmetro. E o diâmetro é uma medida de comprimento, portanto, uma medida linear. Se nós vamos determinar a variação do diâmetro do furo, nós vamos utilizar a equação de dilatação linear. Nesse caso aqui, o que nós temos? ΔΦ, eu estou usando φ como diâmetro, igual a φ0 alfa delta t. Então, nós temos 1 centímetro, 12 vezes 10 a menos 6 o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Quando a temperatura sobe de 30 para 330, nós temos 300 de variação. Nesse caso, realizando as multiplicações, o que nós temos como resposta é, no caso, 36 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros. E essa foi, então, a nossa aula de hoje. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicalbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução.
Vem para o Física em Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.